Então, aqui, gurias, ó, pra nós fazer a cabeça do nosso monstrengo, eu tô usando todo o tecido flissé no lado avesso, tá? Ó, o meu lado direito vai ficar pra dentro e o lado esquerdo vai ficar pra fora. A máquina marca a minha marcação, posiciona o meu tecido, a máquina prende e vem marcar aqui o rostinho. Vai fazer a marcação, eu vou usar, ó, o tecido plush para fazer o meu rostinho, a máquina vai prender. Recorta toda a volta do meu rostinho, aonde a máquina vai vir fazendo os acabamentos. Então, aqui, ó, prendi, recortei toda a volta do meu tecido, a máquina vai vir fazendo o acabamento aqui ao redor do meu tecido. Aqui, nessa volta aqui, gurias, eu não vou utilizar plástico, pra quê? Eu quero que o meu pelinho, tá? Ele fica entre a linha do meu bordado, tá? Pra ele esconder, então, a linha aqui do meu bordado. Como o nosso monstrengo, ele é um bichinho peludo, então a gente não vai usar o plástico pra fazer o bordado à volta da nossa cabeça aqui. A gente vai utilizar o plástico somente aqui para bordar o nosso rostinho. Então, aqui, gurias, ó, com todas as minhas partes bordadas, tá? Eu não mostrei todo o processo do bordado, gurias, porque é simples, é igual aos outros bonequinhos, tá certo, gurias, ó? A gente vem pra montagem. Aqui, ó, eu já enchi o meu corpinho, estruturei o meu pescocinho, como eu já ensinei pra vocês estruturar o corpinho o pescoço das bonecas, tá? É o mesmo jeito. A gente vai colocar a cabeça. Deixa eu largar minha agulha aqui, ó. A gente vai introduzir o pescoço na cabeça, ó. Ele não tem pescoço, tá, meninas? Então, vocês, ó, introduzem bem a cabeça, bem próximo, ó, ao corpinho, pra ele ficar assim, ó, tá? Ó, vai costurar a cabeça aqui bem rentezinho ao corpinho. Colocou a cabeça, costura toda a volta aqui no pontinho invisível. Os pezinhos, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a bonequinha Gigi, tá? Eu vou costurar aqui o meu pescocinho e vou costurar um dos meus pezinhos. O outro eu venho costurando aqui junto com vocês. Então, no pezinho, ó, gurias, ó, faz a abertura, enche o pezinho, fecha a tua abertura. Ele fica assim, o pezinho. Vou pegar a minha agulha, ó. Introduzo minha agulha, posiciono, ó, embaixo aqui, ó, da minha perninha, ó, e vou costurar toda a volta, ó, deixando a pontinha do pezinho pra fora. E aqui, ó, eu vou costurar toda a volta do meu pezinho, ó. Que nem a gente fez lá na bonequinha Gigi, ó. Costuro toda a volta, ó. Costurando toda a volta do pezinho, com a mesma linha, eu aproveito e já faço os dedinhos do pezinho. Escapou minha agulha. Ó, pontinho no pé e um pontinho aqui no tecido da perninha. Aqui, gurias, eu não vou ter linha, ó, pra fazer os dedinhos. Acho que não. Ó, finalizando aqui, ó. Aqui onde eu comecei a costura, ó. Eu já introduzo a minha linha, ó, lá no meu pezinho, tá vendo? Introduzo. Ó, e venho aqui em cima. E puxo lá embaixo de novo, onde introduzi a agulha, ó. Pra fazer os dedinhos, ó. Agora, eu dou uma puxadinha. E venho de novo o mesmo caminho, ó. Aqui, eu já vou lá no outro lado, ó. Pra fazer o meu outro dedinho. Dou uma puxadinha e venho aqui em cima, ó. Fazer o outro dedinho. E tiro a minha agulha ali onde eu introduzi a outra, ó.
uma puxadinha, ó, fica assim os dedinhos, ó. Tá vendo que ele vai formando os dedinhos aqui, ó? Ó, dou uma puxadinha, venho, volto e já tiro aqui em cima de novo na minha perninha, ó, pra mim finalizar a minha costura, ó. Fica assim os nossos dedinhos, ó. E aqui onde a gente costura a perninha, ó, na perninha, ó, a gente vai finalizar a nossa costura com os nozinhos, ó. Uns 2, 3 nozinhos, tá, meninas? Pra não ter o problema de abrir nossos pontinhos, ó. Introduzo, puxo e corto. Tá pronto aqui o nosso pezinho, ó. E fica assim os dedinhos. Agora, a gente vem colocando orelhinhas e os bracinhos. Então, aqui nossas orelhinhas, gurias, ó, ela vai bordar praticamente igual a nossa cabeça, tá? Marcação, prende um tecido, faz o detalhe aqui do meio e depois o fechamento. Recorta, desvira. Pra prender a nossa orelhinha, ó, a gente vai dobrar a parte de baixo pra dentro da orelha, ó, fazendo o nosso acabamento aqui no nosso tecido, tá? E a gente vai praticamente, ó, só costurar aqui em cima no pontinho invisível. A orelhinha, gurias, vocês podem tá colocando, se vocês querem maiorzinha, vocês dobram somente a pontinha do tecido. Se vocês querem menorzinha, vocês empurram ela um pouquinho mais pra dentro, tá? Então, a orelhinha aí, a medida, vocês podem controlar. E fazer as duas do mesmo tamanhinho, tá? Então, antes de pregar as duas orelhinhas, vocês colocam, ó, o tecido pra dentro e medem se elas vão ficar do mesmo tamanhinho. Aí, vocês vêm aqui em cima, na parte de cima da cabecinha, e em cima dos olhinhos, ó, tá? Vocês preguem as orelhinhas aqui no pontinho invisível. Vou costurar as minhas e volto aqui colocando os bracinhos com vocês. Então, aqui, ó, pros nossos bracinhos, a gente vai fazer que nem as nossas bonequinhas, ó. Agulha, linha, aqui eu tô usando 3 fios de linha pipa ou linha 10, conforme o lugar muda aí o chamado dessa linha, tá? 3 fios duplo, totalizando 6 fios de linha, tá? Introduzo a minha agulha, ó. Saiu a minha agulha, volto, pegando somente o enchimento e tiro mais ou menos 1,5 centímetro, 2 centímetros pra cima, ó. Tiro e vou introduzir aqui no meu bonequinho, deixando mais ou menos, ó, gurias, um dedo entre a cabeça aqui e o corpinho, ó. Vocês vão colocar os bracinhos, tá? Ó. Lá do outro lado também, ó, um dedinho. Tiro aqui, ó, a minha agulha. Veio com um outro bracinho, mesmo jeito. Agora, a gente vai começar aqui por cima, ó. Coloquei a agulha, apareceu lá atrás, no outro lado, ó. Volto. E aqui embaixo, ó. Tá vendo? Entra e sai aqui, ó. Dando mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro, gurias, ó. E agora, eu volto lá pro outro lado, ó. É que nem fazer uma outra bonequinha também, ó, gurias. Tudo o mesmo processo, ó. Ó, agora dou aquela puxadinha, ó. Não muito puxado, pra não ficar aqueles bracinhos arregaçado pra fora, ó. Deu aquele apertãozinho, apertou o corpinho, ó, tá vendo? Ele só deu aquele puxãozinho aqui no corpinho, não é aquele bracinho que vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Tem gente que aperta assim, ó, e o bracinho chega a ficar aberto aqui pra lateral, de tanto que aperta os bracinhos, tá? Então, o corpinho deu aquele pegão aqui, ó, no corpinho, é o ponto que vocês vão deixar de apertar os bracinhos, tá? E vão dar uns 3, 4 nozinhos, ó. Ele não ter problema de soltar, tá? Ó, aperta bem os nó. E corta, ó.
E agora, a gente vem fazendo a marcação ali nas perninhas. Então, aqui, ó, gurias, ó, o nosso bichinho tá praticamente pronto. Eu, particularmente, gosto dele assim, ó, sem aquela marcação aqui nas pernas, tá? Mas vamos lá. Linha e agulha, a gente vai introduzir, ó, na abertura aqui das pernas, a gente vem aqui pra cima, ó. E a gente vai costurar, repartindo as pernas do corpinho. Introduzo a minha agulha e sai lá atrás, ó. E lá na frente agora, ó. E a gente puxa. Tá vendo? Assim, ó, a gente vai repartir, ó. Tá vendo que vai repartindo? Aqui a perninha do corpinho, ó. Ó, a gente vai costurar até ali no meio das pernas, ó. E depois a gente sobre pro outro lado. Tá vendo? Como é que fica aqui, ó? Já repartiu, ó. Agora, a gente vem lá pro outro lado. Nem eu falei, eu particularmente gosto dele sem essa marcação aqui. Mas fica a critério de vocês querer fazer ou não. Ó. Agora, a gente vai subir, ó. Deu meio das pernas, a gente vai subir aqui pro outra perninha, ó. Pode dar pontos bem grandes, ó, gurias, ó. Bem largão os pontos, ó. Dá uma puxadinha pra afundar a fibra, o enchimento, ó. E aqui tá finalizado, ó. Agora, dou uns nozinhos. Introduzo a agulha, ó. Puxo pro nozinho se esconder no meio do tecido. E tá pronto aqui o nosso bichinho, ó. Fica desse jeitinho aqui, ó, tá? Eu falei, eu não gosto de dividir aqui. Prefiro deixar ele todo fofurinho, ó. Fica prontinho. Qualquer dúvida, gurias, pode estar me chamando no WhatsApp. Vou deixar o link do nosso grupo, onde a gente faz as promoções e dá o suporte dos projetos na descrição do vídeo. Quem quiser aí, tiver dúvida sobre o projeto, pode nos chamar que a gente dá orientação se ficou alguma dúvida aqui da aula, tá bom, gurias?